E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal, olha só, mostrando para vocês hoje, nessa manhã ensolarada, aqui as nossas pitaias, nossas matrizes, né? Aqui a gente tem aqui 20 variedades de pitaia, e aí depois de muita chuva, estamos aqui na região norte do Brasil, cidade de Curuçá, no estado do Pará. Nosso inverno chegou a todo vapor, e muita chuva já caiu. E hoje, ó, hoje amanheceu assim, graças a Deus, um dia bonito. O sol apareceu, o sol deu ar da graça para esquentar aqui o nosso dia. E olha só, estamos aqui nas nossas pitaias para mostrar aqui como é que tá. Olha aqui, que tem uma fruta em desenvolvimento, está crescendo. Essa aqui é a roxa do Pará, pitaia Costa Rica. Ela produz bastante aqui para nós. E nesse vídeo eu vou mostrar como é que está o desenvolvimento das nossas plantas, falar um pouco de adubação e do manejo que a gente tem que ter com as nossas pitaias. Então pessoal, alguns dias atrás eu postei um vídeo aqui falando sobre o manejo, né? Falando sobre a importância do manejo agroecológico na pitaia. E aí muitos amigos entraram em contato lá no nosso Facebook, no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos aí um grupo de pitaias, né? Um grupo de pitaieiros de todo o Brasil, falando, perguntando mais aí sobre o processo do manejo. E aí a gente volta a conversar sobre esse assunto, né? Que o manejo é a parte fundamental em qualquer cultura que você tenha aí, em qualquer cultura que você trabalhe. O manejo ele é fundamental. Não existe o bom desempenho da fruticultura, não existe o bom desempenho da agricultura sem o manejo adequado. Então qualquer ramo da agricultura que a gente vá atuar, que a gente vá trabalhar, o manejo ele é importante. Para isso a gente tem que conhecer aquilo que a gente vai trabalhar. Se é com a fruticultura, qual é o tipo da cultura que vai ser trabalhado, né? Qual é o tipo da fruta que você vai montar o seu pomar. Então, para cada cultura, cada variedade de frutífera, existe um manejo diferenciado. Existe aquele manejo padrão, né? Manejo geral que nós temos que ter com todas as plantas, mas também cada cultura, cada fruticultura, ela exige um manejo específico, né? Por exemplo, aqui a gente cultiva a pitaia, e além da pitaia a gente também tem outras culturas de frutíferas que a gente faz o manejo aqui, que a gente planta. Nós temos os citros, nós temos a acerola, nós temos a pimenta, né, a pimenta ardosa e a pimenta de cheiro, que a gente chama aqui. Nós temos o cupuaçu, o cacau, o açaí. Então, para cada cultura dessa que a gente trabalha, a gente tem um manejo diferenciado. E aqui, por exemplo, nas nossas pitaias e também nas outras frutíferas que a gente cultiva aqui, ou que a gente trabalha dando suporte técnico aos nossos agricultores aqui da região, a gente trabalha sempre a questão do manejo agroecológico. O que é isso? O que é o manejo agroecológico? Bom, o manejo agroecológico ele traz a importância, pessoal, de se trabalhar boas práticas, né, com a cultura que você está trabalhando, práticas que vão beneficiar tanto a cultura que você está trabalhando, quanto também o solo, trabalhando em harmonia com a natureza. Bom, nós trabalhamos sempre aqui o manejo agroecológico. Nós, em algumas propriedades, nós optamos em fazer o manejo orgânico, né, o manejo agroecológico, sem aí a utilização de insumos químicos, mas também em outras propriedades, né, mais comerciais, onde nós temos aí pomares em grande escala, é claro que nós vamos utilizar sim, né, com toda a orientação técnica de um agrônomo,
Porque para usar produtos químicos, você tem que ter aí a orientação de um profissional gabaritado, né, credenciado para fazer essas orientações para você. Agora, quando se trabalha o manejo agroecológico, que é o caso aqui do nosso cultivo e de muitos outros cultivos, nós buscamos sempre a diminuição, né, dessas práticas químicas e prezando mais por práticas agroecológicas, com cuidado com o meio ambiente. E esse cuidado, pessoal, ele começa com o cuidado do nosso solo. Não existe nenhum tipo de cultura a ser cultivada sem um tratamento adequado no solo. Eu tenho que conhecer o solo aonde eu quero plantar aquela cultura, onde eu vou botar minha pitaia, onde eu vou botar minha laranja, onde eu vou botar o limão. Então eu tenho que ter o quê? Um conhecimento em relação ao meu solo. E para isso a gente trabalha com o quê? Com análise. A gente sempre tem que analisar o solo, fazer uma análise daquele solo, ver como é o tipo de pH desse solo, como é que está a acidez nesse solo, como é que está o solo em relação aos nutrientes, aos macronutrientes, aos micronutrientes, que são os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Por exemplo, aqui nós trabalhamos com pitaia, né? E citros, limão, tangerina, laranja. Então nós precisamos entender como é que funciona o nosso solo. Nós temos aqui um solo bem produtivo, um solo bem trabalhado, né, em questão de matéria orgânica, em questão de cobertura de solo. Vocês podem observar, na maioria dos nossos vídeos a gente sempre aborda essa questão do cuidado com o solo. Então nós temos que entender, primeiramente, como é que eu devo trabalhar o meu solo. Ah, eu tenho um solo bem rico, eu tenho um solo produtivo, ok. Então continue trabalhando as práticas para que esse seu solo continue com o pH equilibrado, com nutrientes macros e micros necessários para o desenvolvimento da planta. Agora, quando eu tenho um solo pobre, que preciso trabalhar, preciso fazer uma correção de certos nutrientes, né? Preciso fazer a aplicação de calcário, preciso fazer a calagem, tudo isso passa por a orientação de técnicos especialistas naquele assunto. Então você precisa trabalhar. Aqui nós trabalhamos o nosso solo, nós trabalhamos com a adição de muita matéria orgânica. Matéria orgânica, pessoal, é uma peça fundamental para que você tenha um solo fértil em qualquer lugar. Seja o seu solo arenoso, ele seja argiloso, né, seja qualquer tipo de solo. Quando você adiciona matéria orgânica, e essa matéria orgânica ela pode vir de diversas fontes, desde poda de árvores, como vocês estão vendo aquele IP ali, é muita biomassa que sai dali. Então ao invés de você jogar fora, queimar, usa aquela biomassa de poda, né? Usa essas folhas, os galhos e coloca no solo. A roçagem que a gente faz aqui da maioria do terreno, esse mato que sai da roçagem a gente também utiliza, reaproveita ele para adicionar no nosso solo. Folha seca, palha seca. Olha, nós temos coqueiro aqui. De vez em quando a gente tem um coqueiro a descartar, a gente usa essa parte fibrosa do coqueiro para fazer a adição dessa matéria orgânica no nosso solo. Nós trabalhamos com insumos orgânicos, adubo de galinha, esterco de boi, esterco bovino, né? Esterco de gado, pode ser também esterco de ovelha, de carneiro. O que você tiver disponível aí, você pode adicionar. Claro, na dosagem certa, na medida certa, na quantidade certa. Também você não pode sair distribuindo esse adubo, né, de maneira desordenada, que ao invés de ajudar no crescimento da sua planta, você vai estar atrapalhando o crescimento dela. Você pode também contribuir para que ela sofra um estresse e acabe morrendo. Então, o manejo ele tem que ser diário. O cuidado com a cultura ele tem que ser diário. Imagina, nós temos uma criança que acaba de nascer. Essa criança depende dos pais, da mãe, do pai, para fazer atividades, para se alimentar, para tomar banho, não é isso? Então a gente vai cuidando da criança até que ela alcance a sua independência em alguns afazeres. O cuidado com a criança é a mesma coisa que nós temos que ter, o cuidado com as nossas culturas, com as nossas plantas. Nós precisamos plantar, nós precisamos cuidar, limpar, alimentar, nós precisamos podar, nós precisamos
cuidar dessa planta até que ela possa dar o retorno para a gente. Qual é o retorno? É a sua produção. Olha só, aqui eu tenho a variedade de pitaia AX híbrido, está plantada aqui, né? Eu coloquei um suporte para ela subir, aqui ela se apoia e agora ela começa a produzir e começa a me dar o resultado que a gente espera. Então, pessoal, o manejo, volto a afirmar, o manejo é fundamental para qualquer cultura que você pretende desenvolver, pretende desempenhar. Então o cuidado ele tem que ser diário, a observação ao olho nu, você tem que vir, observar como é que tá as folhas, se tem folha murchando, se tem folha amarelando, se tem algum tipo de inseto invasor que pode prejudicar o desenvolvimento da sua planta. Por exemplo, olha aqui, esse limão. Esse limão aqui, ele foi feito através de estaca. Eu tirei essa muda de uma matriz, de uma estaca, porque eu plantei aqui, já se desenvolveu, já produziu e agora ele abriu brotações novas, já vai começar a produzir. Só que eu vim e notei algo diferente aqui. Vocês conseguem observar aí, na maioria das brotações novas, eu tenho um problema aqui. Eu tenho o aparecimento desses insetos aqui, ó. Isso aqui está presente na maioria dos brotos novos desse pé de limão. Então olha só, se não for o manejo diário, eu não consigo identificar o que é. Se eu não vier aqui no pomar todos os dias, olhar, observar o que está faltando, o que está errado, o que está correto. Então aqui eu observei que apareceram, né, esses insetos aqui atacando a brotação nova do meu limão. Então o que é que agora eu vou fazer? Eu preciso tomar uma atitude para que eu possa combater esse tipo de ataque desses insetos, para não prejudicar o desenvolvimento da produção do meu limão. Então agora o que é que eu vou fazer? Vou procurar mecanismo de forma natural para tratar esses elementos que atacam a minha cultura do limão. Assim mesmo com a pitaia, existem elementos que vão prejudicar o desenvolvimento da minha pitaia, como caracol, principalmente no inverno. Aparece muitos problemas, né? Caracol, lesma, gafanhotos. Então eu tenho que estar sempre de olho no meu pomar para o quê? Para prevenir. Então a minha matéria orgânica aqui, ela vai ajudar no desenvolvimento da fertilidade do meu solo. O manejo diário, ele tem que ser constante para eu identificar o que é que eu preciso fazer no meu pomar. Se o meu pomar está sadio, beleza, eu acompanho. Agora, se eu tenho uma ou duas plantas que precisam de ajuda, remédio, precisam de correção, então eu tenho que fazer aí para que esse ataque, essa doença, né, esse problema não avance a chegar ao ponto de eu ter que eliminar a minha planta. Então, que fique bem claro que o manejo em todas as etapas da cultura, ele tem que ser diário. Desde do olhar clínico do dono, né, do olhar clínico do produtor, ele tem que ser diário. Para você, é como se fosse um filho, né? Aqui, as nossas plantas, a cultura, são os nossos filhos. Então, nós temos que estar olhando para que a gente possa tomar alguma atitude em relação a algo que precisa ser corrigido. Tá certo, pessoal? Então, em qualquer cultura, eu falo da pitaia, porque aqui nós trabalhamos com a pitaia, nós trabalhamos com limão, com a laranja, com a acerola, e cada cultura vai ter algo diferenciado, né? O uso de produtos para combater certas pragas aí tem que ser diferenciado, e aí fica a cargo do produtor se vai utilizar produtos químicos ou se vai utilizar mesmo produtos de origem natural. Nós temos muitos aí, por exemplo, óleo de nim, a gente pode estar usando para eliminar esse problema aqui do limão, né? O óleo de nim, nós temos aí a calda bordaleza, nós temos a pasta bordaleza, que servem também como remédio e são muito eficazes. Tá? É muito eficaz esses produtos naturais que, olha só, vão contribuir também para acabar com o problema que porventura você vai ter e vai servir também como, no caso das pitaias aqui,
se eu passar uma pasta bordaleza, se eu colocar um cal hidratado aqui, no sol intenso ele serve como filtro solar, aquele famoso protetor solar. Então, pessoal, olha só, e todo esse resultado, todo esse manejo, esse cuidado diário, ele resulta nesse resultado aqui, ó. Ele resulta nisso, em frutos saudáveis, frutos bem limpos. Olha, você pode observar aqui que esse fruto aqui não tem nenhum tipo de avaria, amarelidão, né, não tem mancha, ele está completamente sadio, a pitaia AX híbrido. Então é isso, a gente segue por aqui com o nosso olhar, com o nosso manejo diário, sempre cuidando daquilo que vai dar retorno para a gente, tá certo? Muito obrigado, peço que você se inscreva no canal. Para você que ainda não está inscrito, deixe o seu like, compartilhe, comente, deixe a sua sugestão aí, deixe a sua dúvida e vamos plantar pitaia, pessoal.